Shalom Ubrahá, bom dia para todos. Nossa aula de hoje foi dedicada pelo nosso querido amigo da ONG, Claudemir e sua querida esposa Miriam, para a elevação no mérito da elevação da alma da sogra do Claudemir, a mãe, querida mãe da Miriam, Aparecida Valquíria de Oliveira Gomes. Então a nossa aula de hoje vai ser dedicada à elevação da alma da Aparecida Valquíria de Oliveira Gomes, sogra do nosso querido Claudemir. Opa, Shalom Ubrahá, o tema da nossa aula, a Miriam pediu para falar sobre a vida após a morte. E, como sabemos, Moshe Rabbeinu, nosso maior de todos os profetas, ele não falou sobre paraíso, ele não falou sobre próximos mundos. E porque a Torá, ela nos conta sobre as leis. E quando você fala sobre leis, você fala que alguém que é um assassino, ele é condenado à morte, e alguém que é um ladrão, ele tem que pagar uma multa de 100%, 200%, ou 400%, ou 500%, dependendo do caso. E você vai para um caso da Inquisição, que lá falaram para as pessoas, os inquisitores falaram, ou você vai rezar na igreja, você vai rezar para uma trindade, ou a gente faz um feriado nacional, reúne a cidade inteira na Praça da Matriz, fazemos lá uma fogueira enorme e você vai morrer queimado com a sua esposa grávida, com seu neném, com suas crianças pequenas, com a família inteira. E essa família que foi assassinada dessa maneira tão cruel, no mérito disso eles ganharam mais alto paraíso. Então, se Moshe Rabbeinu falasse na Torá, contasse sobre o paraíso, aí os inquisitores iriam falar, por que o assassino tem que ser condenado à morte? O assassino tem que ganhar um prêmio, olha o favor que a gente fez para eles, mandamos eles para o mais alto paraíso. Nessas guerras que estão acontecendo agora em Israel, que a pessoa ele é morto por ser judeu. Cada pessoa que morre por ser judeu, ele vai para o mais alto paraíso. Vai para o alto paraíso assim, sem escalas. Então os terroristas vão falar, olha, a gente está fazendo favor para todo mundo. As pessoas moravam num kibbutz esquerdista, não estudavam Torá, não rezavam, não cumpriam mitzvot. Entramos lá, cortamos a cabeça de todo mundo, amarramos as crianças, tacamos fogo neles, pegamos a mulher grávida e cortamos a barriga dela, tiramos o neném, cortamos a cabeça do neném, foi todo mundo para o alto paraíso. Então, por isso Moshe Rabbeinu não poderia falar na Torá escrita no Pentateuco, ele não poderia falar sobre paraíso, porque a Torá de Moshe, ela te traz os mandamentos divinos. E as leis, elas estão entre os mandamentos. Os outros profetas, eles não têm o direito pela Torá nem de acrescentar um mandamento, nem de retirar um mandamento da Torá. Então eles falaram sobre mundos espirituais. O profeta Yeshayahu, Isaías, falou sobre a carruagem divina, uma linguagem bem metafórica, descrevendo o Olam Abriá, o Alto Paraíso. O profeta Heskel, ele falou sobre a carruagem divina do mundo da Yetzirah, e é claro que a linguagem é metafórica, mas eles já falam sobre assuntos espirituais, sobre o mundo das almas. Em outras palavras, quando nós falamos sobre baixo paraíso, o alto paraíso, ou o futuro paraíso, quando tiver a ressurreição dos mortos, que esse nosso mundo ele vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Isso vai justificar uma pessoa que está no alto paraíso por direito, por ter cumprido a Torá, cumprido as mitzvot, por ter estudado a Torá, cumprido as mitzvot, ele está lá no alto paraíso por direito e vai ressuscitar somente se este mundo se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Senão não tem motivo para eles ressuscitarem. Vai ressuscitar para quê? Uma hora no baixo paraíso, como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo.
Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. A pessoa está lá no alto paraíso por direito. Ah, se ele fosse ressuscitar para esse mundo do jeito que esse mundo está agora, seria desonestidade. E nos 10 mandamentos está escrito que é proibido roubar. Então, sendo que a Torá é a sabedoria divina, Deus, ele não tem como agir diferente da Torá. Porque a Torá é a sabedoria dele. Então, se é proibido roubar, Deus não vai roubar. Não é como nas outras religiões que é proibido com a mulher do outro, mas aí o Deus vai com a mulher do outro, faz filho e tudo. A gente não. Ou seja, a Torá é a sabedoria divina. E Deus não tem como abrir mão de si próprio, da própria sabedoria dele, e pegar agora a sabedoria do lado ruim. Então, proibido roubar, Deus é o primeiro que vai ser o exemplo de não roubar. Então, se ele prometeu para você que a pessoa que estuda a Torá, cumpre os mandamentos divinos, ele vai para o paraíso, para a pessoa ressuscitar depois, esse mundo aqui embaixo vai ter que ser mais alto paraíso do que o alto paraíso. Essa regra é basiquinha. Então vamos falar sobre a vida após a morte, o que acontece quando a pessoa falece. O falecimento da pessoa determina que essa alma não está mais no corpo. Se a alma estivesse no corpo, a pessoa estaria viva. Se o corpo quebrou, não tem mais possibilidade da alma estar dentro do corpo, ela deixa o corpo, esse corpo é um corpo morto. Quer dizer, não existe pessoa morta com alma dentro. Essa é a primeira coisa. E você é a alma. Quer dizer, na hora que o corpo morreu, você não está mais lá. Então, vamos para uma matéria mais profunda na Torá, que é chamada de Kabbalah. O clássico da Kabbalah é o Zohar. O Zohar foi escrito numa linguagem metafórica, porque na época do Zohar, na época do Rabbi Shimon Bar Yochai, os romanos antigos, eles pegaram o livro de Moshe, pegaram o Sefer Torah, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, transformaram eles na idolatria deles, dos romanos. Isso virou Antigo Testamento. Virou parte da idolatria. O Rabbi Shimon Bar Yochai, com medo que os romanos fizessem a mesma coisa para o lado oculto da Torá, para o Zohar, ele escreveu o Zohar numa linguagem muito metafórica, que somente essas pessoas daquele pequeno grupo, daquele petit comité, entendiam essa linguagem, com a intenção de que uma pessoa que não sabe essa linguagem, ele não vai entender, para que os romanos não consigam entender o Zohar. Por isso que hoje em dia é fácil de dar um exemplo. A pessoa aprende uma linguagem de computação, como se chama a linguagem dos computadores? É, linguagem de programação mesmo. Linguagem de programação. O Zohar é uma linguagem de programação. É somente alguém que aprendeu aquela linguagem de programação, ele consegue decifrar o Zohar. O Arizal, ele já colocou o Zohar numa mesa posta. Ele decifrou, ele sabia aquela linguagem de programação, ele decifrou o Zohar inteiro, ele colocou na prática cada coisa. E o que a gente sabe sobre a vida após a morte é que a morte da pessoa é determinada pelo fato de a alma deixar o corpo. E agora, a alma, de acordo com o Zohar, ela vai passar por 7 dias de desapego. Desapego. Imagina uma pessoa que trabalhou a vida inteira, ele tem a poupança dele, ele tem a previdência privada dele, e de repente falam para ele, olha, agora você vai mudar de mundo, você vai mudar de dimensão, você vai simplesmente mudar de canal, tipo, você vai mudar de dimensão. Então, ele está ainda apegado às coisinhas dele, então a alma naquela primeira semana após o falecimento, ela ainda não deixou esse mundo, ela vai para a casa dela, ela visita a casa dela, ela visita o túmulo, ela vê que as pessoas estão de luto, ela fica triste por causa disso. Mas depois disso, ela vai para o paraíso. Como acontece essa passagem do mundo de baixo para o paraíso? A alma, ela passa por um julgamento.
E esse julgamento vai levar em conta a ignorância dela em relação às coisas ruins que ela fez. Quanto ela estava consciente de que o que ela estava fazendo era ruim, os sofrimentos que ela passou nesse mundo, que levando em conta que a idolatria que a pessoa fez é porque os pais ensinaram assim, porque os avós ensinaram assim. Ela está num país idólatra, 500 anos aqui, todo mundo acha que Deus é uma trindade, todo mundo reza para a idolatria. E ela nasceu nesse meio. Quando ela chega no mundo de cima, ela não vai ser julgada como alguém que fez idolatria. Para a pessoa ser julgada como alguém que fez idolatria, ela tinha que ser um judeu religioso, que estudou na Yeshiva, que está 100% consciente do que é idolatria, e 100% consciente do que é Hashem, do que é Deus, e por livre-arbítrio optar por deixar o judaísmo e fazer a idolatria. Isso aconteceu na nossa história. Nós vemos que na época do primeiro Bet HaMikdash, nosso país se dividiu em dois. Uma parte se tornou o reino de Israel, e o rei do reino de Israel, por motivos políticos, ele trouxe 2 bois do Egito e ele falou para o povo: agora a gente vai mudar de religião. No lugar de vocês subirem para a Judeia para rezar no Bet HaMikdash, e lá vocês vão ver que o rei da Judeia está sentado, o filho do rei Salomão, Rehavam, e eu vou estar de pé. Então, no lugar disso, vocês vão rezar para a estátua. Ou seja, essas mudanças que todo mundo era judeu religioso, consciente do que estava fazendo, optou por fazer idolatria, fizeram idolatria por opção. Essa pessoa lá em cima é julgada por ter feito idolatria. Por isso diz o Arizal, todas essas almas de todas essas pessoas que fizeram idolatria, durante 790 anos, dos 810 que o nosso povo estava na Terra Santa, os primeiros 20 eles não fizeram, só a partir dos 20, essas pessoas voltaram, se reencarnaram para retificar isso, e eles foram os judeus que morreram nas cruzadas e morreram na Inquisição, que eles tinham que morrer e não fazer idolatria. Ou perder a casa, não fazer idolatria. Perder o dinheiro, não fazer idolatria. Perder a família, não fazer idolatria. E o Arizal falou que essas almas já foram retificadas e depois disso não vão mais ter perseguições religiosas em lugares onde tem comunidade judaica. Ou seja, hoje em dia a pessoa que chega lá no céu e ela rezou na igreja a vida inteira, isso não vai ser julgado como idolatria, vai ser julgado como ignorância. Ela, coitada, não tinha escolha, ela era uma ignorante. A mãe ensinou que aquilo é Deus. E a mãe falou para ela que Deus é 3. E ela acreditou, a criança pequena, a cabecinha, ela acredita no que a mãe fala. Por que a mãe falou? Porque a mãe uma vez também foi uma criança pequena, que também a mãe dela falou para ela que Deus é 3. E essa pessoa, quando chega no céu, ela não vai ser julgada como alguém que fez idolatria, mas ela vai ser julgada como Tinok Shanish Babenakum, como um nenê que ele foi levado pelos idólatras, ele foi sequestrado pelos idólatras, e os idólatras criaram esse nenê, ele não sabe que o que ele está fazendo é proibido. Então, a pessoa chega lá em cima, só vai ser julgada pelas coisas que ela sabia que ela estava fazendo errado. O resto vai ser julgado como esse nenê que foi levado pelos goim. Quer dizer, nosso patriarca Abraão, primeiro ele rezou para o sol se pôs, depois ele rezou para as estrelas, para a lua desapareceu, até ele descobrir o que é Deus. Ele não recebeu castigo por ter rezado para o sol, ele não recebeu castigo por ter rezado para a lua, porque ele não sabia. Depois que ele descobriu o que é Deus, aí se ele fosse rezar para o sol depois disso, aí seria um problema. Mas antes disso, ele está lá na ignorância, né? Está procurando Deus. As coisas que a gente fez errado intencionalmente, também nós temos uma facilidade aqui, que a pessoa nesse mundo sofre. E a pessoa nesse mundo faz coisas erradas.
E esses sofrimentos, eles eliminam essas coisas erradas que a pessoa fez. Ou seja, está escrito na Torá um versículo que ele... um versículo muito estranho, vamos dizer assim, para não dizer muito louco. Está escrito olho por olho, dente por dente. É um versículo desnecessário, porque se a pessoa chega num casamento e tira a dentadura e fala, olha, coloquei a dentadura aqui em cima da mesa, agora eu posso dar soco na boca de todo mundo? Não. Se ele quebra o dente de alguém, ele vai ter que pagar o implante, o médico, a vergonha que aquela pessoa passou, os dias de trabalho que aquela pessoa perdeu. Então, para que precisa desse versículo? Se você não aplica ele na prática? Nossos sábios disseram, talvez, motivo bom para isso é que a indenização de um olho não é como a indenização de um dente. Mas a Torá não te traz o valor da indenização. A Torá deixa esse valor para o tribunal rabínico julgar e determinar. E eles automaticamente julgariam e determinariam que a indenização por um olho não é como a indenização de um dente. Isso no julgamento, eles vão chegar a essa conclusão sem o versículo da Torá. Não é que eles acham que é igual e se não fosse a Torá falar que é diferente. Não, é uma coisa lógica que um olho vale mais do que um dente. Então já sobra para o lado oculto da Torá esse versículo. Quando ele não tem uma explicação no lado revelado da Torá, quer dizer que esse é um versículo que já pertence ao lado oculto da Torá. E qual é esse lado oculto da Torá? Como o lado oculto da Torá, o Zohar, o Arizal, como eles explicam esse versículo da seguinte maneira, que a pessoa, tudo que a pessoa fez de ruim, e ele está orgulhoso de ter feito aquela maldade, e ele faria de novo se tivesse oportunidade, ele só vai receber como castigo olho por olho, dente por dente, quer dizer, somente até o nível do que ele fez. Somente vai acontecer para ele de volta o que ele fez e nada, absolutamente nada mais do que isso. Enquanto que a coisa boa que a pessoa faz, ela vai receber uma recompensa eterna. Então, na hora do julgamento lá em cima, vão falar para ele, para a pessoa que está sendo julgada, você fez tal coisa errada, mas você sofreu tal sofrimento. E esse sofrimento, juntando com a coisa errada, os dois desaparecem. Então, os 99% das coisas erradas que a gente fez era ignorância. Os 1% que não era ignorância, que era maldade mesmo, aí entra o nosso crédito de sofrimentos. Aí a pessoa lá em cima começa a agradecer todo mundo que humilhou ela, todo mundo que perseguiu ela, todo mundo que... o que era ruim fica bom. Né? O que era ruim fica bom. Aí a pessoa está na torcida para ter sofrido mais. Quanto mais ruim aqui nesse mundo, mais bom fica nesse dia do julgamento. Aí ela falou... Olha, só uma questão assim que é muito perguntada pra gente nos bastidores, né, no privado, no meu privado, é a seguinte, Aba, tem pessoas que sofrem muito para morrer, ficam numa cama de hospital lá, essas pessoas que têm doenças que às vezes elas quase se deterioram ali em cima da cama, né, e doença que eu não vou falar o nome, o senhor sabe qual que é. Então, e daí essas pessoas, elas sofrem para não sofrer tanto no Guerrinon ou porque já é para ter um desconto mesmo? É assim, quando a gente fala sobre Guerrinon, quer dizer assim, a pessoa, ele teve uma vida ótima aqui nesse mundo e antes dele morrer ele não se arrependeu das coisas ruins que ele fez. Antes de morrer, ele fala para os filhos, olha, o papai foi esperto, está aqui a sua herança, papai roubou milhões, está aqui os milhões, vocês estão muito ricos, agora vão receber uma herança enorme. Papai matou, roubou, dormiu com a mulher do outro, papai aproveitou a vida. Então, essa pessoa, ele não sofreu, ele teve proveito de tudo que é ruim. Então, vai ter retificação após a morte. Que uma hora no Gehenna é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui nesse mundo. E o Gehenna é limitado a 12 meses. A pessoa não tem direito a ficar lá mais do que 12 meses. Então diz o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, que da mesma maneira que quando a sombra
do Sol, ela anda alguns centímetros. Isso mostra que o Sol lá em cima se moveu milhares de quilômetros em relação a nós. Quer dizer, a gente está aqui na Terra, a gente está vendo o Sol se mover. Então, a gente vê o Sol estava embaixo, subiu. A sombra dele só se moveu um pouco. Então, dessa mesma maneira, um pouquinho de sofrimentos aqui nesse mundo nos libera de milhares de quilômetros de sofrimentos nesse Genom. Assim diz o Alter Rebbe no Tânia. E o que acontece é que às vezes a pessoa ele já traz uma pendência de uma vida anterior. Então, na vida anterior, ela foi uma pessoa que fez muita coisa ruim. E nessa vida, ela não fez tanta coisa ruim. E a gente vê, uau, essa pessoa está sofrendo tanto. Sem motivo. Sem motivo, eu conheço ela desde que ela nasceu. Uma pessoa tão boa. Pessoa Né? tão Muitas boa. vezes, ou quando morre criança, né? Ai, um inocente, né? Por que morreu? Aí é sim. isso. Então, nesse caso, vai funcionar da seguinte maneira, que a pessoa ele já vem com uma pendência anterior. Então, se é uma criança que falece, a criança não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, a criança tá sofrendo. E mesmo se a criança tivesse matado, roubado e feito qualquer coisa, ela é uma criança, ela ainda não é julgada. A maturidade penal no judaísmo começa a partir dos 20 anos. Antes dos 20 anos, se a criança roubou, ela não é condenada. Isso é um detalhe importante. A maturidade religiosa é com 13 anos, que aí a criança já pode cuidar das coisas. Então, por que o Bat Mitzvah é com 12 anos? Não está escrito na Torá que o Bat Mitzvah é com 12 anos. Mas por causa que com 12 anos uma menina já pode engravidar, então quer dizer que Hashem já confia nela que ela vai cuidar bem do filho. Então a gente já diz que isso é uma maturidade religiosa, que ela, da mesma maneira que ela vai poder cuidar bem da filha dela, ela vai ter que dar uma educação boa para a filha, uma educação judaica religiosa. Então a gente já determina que a maturidade religiosa é com 12 anos, mas a maturidade penal é com 20. Por quê? Porque o homem adulto, idade adulta, quando Deus criou Adão e Eva, criou eles na idade adulta. Idade adulta, diz a Gemara, é 20 anos. Ou seja, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles fizeram muitas coisas erradas que justificou eles falecerem no deserto. Quem faleceu no deserto foram aquelas pessoas que tinham a partir de 20 anos. O que tinha 19, mesmo que ele fez as mesmas coisas, ele entrou em Israel, ele não faleceu no deserto, porque ele não estava na maturidade penal. Então, vamos dizer assim, que os sofrimentos de uma criança, você sabe que isso é ligado à reencarnação anterior. E às vezes a pessoa fica anos no hospital, é ligado à reencarnação anterior. Mas uma pessoa normal, chegou lá no mundo de cima, chega lá um canibal da tribo dos canibais e um nazista da Segunda Guerra Mundial, os dois chegam para o julgamento. Aí o tribunal divino vai julgar o canibal, vai falar, coitado, recebeu a educação errada. Vai julgar o nazista, vai falar para ele, você é um assassino, agora você vai passar por um castigo muito grande, porque um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus dá um prêmio muito grande para quem faz o bem, e o prêmio é eterno, porque Deus é eterno e Deus é a essência do bem. O bem é eterno. Então o prêmio que você recebe, a coisa boa que você recebe pela coisa boa que você fez, é eterna. Você recebe isso eternamente. O mal é o lado ruim, ele é provisório. Esse lado ruim, a pessoa recebe um castigo somente de acordo com o que ele fez. Não existe castigo eterno. Isso é coisa da idolatria, da mitologia dos gregos, que depois se tornou a mitologia dos romanos, depois se tornou o cristianismo. Não tem inferno eterno. Então esse castigo que a pessoa recebe é só no limite da coisa ruim que ela fez. Absolutamente nenhum milímetro a mais do que isso. Por isso está escrito olho por olho, dente por dente, para te determinar que não tem inferno eterno, que a pessoa, se ela fez o mal e ela não se arrependeu, não fez tshuvah, ela está orgulhosa do mal que ela fez, ela faria de novo, mas ela não teve oportunidade, ela só recebe como retificação o mal que ela fez. Nada mais do que isso. Então, na Deus prática, é a essência do bem. Deus é a essência do bem. Esse que é o detalhe.
Então, na prática, esse canibal, esse nazista que estão lá no julgamento, o nazista recebe a mensagem lá, o comunicado de que ele vai ter um grande castigo porque ele assassinou. E o canibal não vai ter castigo, porque os pais dele ensinaram ele assim, os avós ensinaram os pais assim, os bisavós ensinaram os avós assim, essa era a cultura dele. E aí o nazista vai falar, pera, mas eu matei as pessoas, mas eu não comi os cadáveres, ele matou e comeu. Por que eu tenho que receber um castigo e ele não vai receber? Aí vão falar para o nazista, porque você na universidade, você aprendeu que é proibido assassinar. E você falou, assassinou. Ele, na tribo dele, ele aprendeu que tem que matar o outro para comer. Ele foi lá, matou o outro e comeu. Aí o canibal ouve isso, que ele não vai receber um castigo, ele fala, então eu quero ir para o paraíso. Aí vão falar para ele, não, mas para ir para o paraíso, você tem que ter feito alguma coisa que justifique. O fato de você ter feito a coisa ruim por ignorância, então você não vai levar o castigo pela coisa ruim que você fez. Você é como aquele nenê que foi sequestrado pelos idólatras e os idólatras ensinaram idolatria para ele. Ele não é culpado pela educação que ele recebeu, ele foi sequestrado. Agora, para ir para o paraíso, você precisa fazer uma coisa boa. E uma hora no Baixo Paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Uma hora no Alto Paraíso é como 70 anos no Baixo Paraíso. E essa pessoa, coitada, está lá e fala, olha, agora eu estou com um problema, né? Não vou receber castigo. Por quê? 99% do que eu fiz era ignorância. 1% do que eu fiz de propósito eu já sofri nesse mundo. O castigo está zerado. Agora o que sobrou para entrar no paraíso, vou precisar de um mérito. Aí é o papel das crianças. Aí entram as crianças na história. Aí a criança, na hora que patrocina uma aula de Torá no mérito da elevação da alma da sogra, patrocina uma aula de Torá no mérito da elevação da alma da filha. E na hora que a pessoa faz uma mitzvah aqui nesse mundo, no mérito dessa alma, aí essa alma recebe o paraíso como se ela própria tivesse feito essa tzedakah. Como se ela própria tivesse feito essa coisa boa. E por isso que nós costumamos fazer assim, muitas coisas boas, patrocinar muitos assuntos judaicos no mérito das almas dos nossos entes queridos. Sempre que você entra na sinagoga, cada sidur que você abre, você vai ver no mérito da alma de... Pega um sidur ali do lado. Vou mostrar só, por exemplo, para vocês, nós recebemos, sempre que uma sinagoga recebe livros novos, aí nós recebemos os anteriores, né? Então, por exemplo, esse aqui é o que a gente comprou, mas tem que ser um desses que a gente recebeu. Eles vêm sempre, qualquer sidor de qualquer sinagoga, sempre eles colocam aqui a plaquinha da doação. O Ilune Shammai. Então nós temos aqui, já vi que nós temos alguns livros que não tem essa plaquinha, então se vocês quiserem doar a plaquinha para os livros, então vai funcionar da seguinte forma, por exemplo, esse Teilim. Aqui vai ter a plaquinha de quem doou o Teilim no mérito do ente querido, da ente querida. E aí tem o nome. E apareceu o nome, a data do falecimento, todos os detalhes. Então, eu vi que a gente tem alguns livros aqui na instituição que ainda não tem plaquinha. Uhum. Então, se vocês quiserem doar essa plaquinha, sim, também vamos começar só... Agora do Sidur, né? Agora do Sidur. Nós temos o Sidur, o Shemot, o Vaikra. Então, tem bastante livros aí se vocês quiserem dedicar. Aí é só me chamar no privado. O meu telefone de contato está aqui na descrição dessa aula. E você pode também ter seu nome nesses livros, que é um mérito muito grande para o teu ente querido falecido. Então, tá bom? Desejo a todos muito sucesso, muita saúde, muita alegria, porque a alegria atrai bênçãos de Hashem para esse mundo. Então, esteja sempre feliz. E nunca se esqueça que Hashem é a essência do bem e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então, as pessoas sempre estão procurando a cada dia ser pessoas melhores e que nesse caminho a gente consiga encontrar o alimento para a nossa alma, a elevação para a nossa alma aqui, né, os méritos, para a gente poder
usufruir aqui e no novo mundo, no mundo vindouro. E uma boa semana para todos, com muita הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע. אמן, אמן, אמן. הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, נחת יודמת מכל משפחה. alle Bruches von alle Rebes, von alle Zeiten, Leute, Kavanas, Metalle, Praten, Lemata, Masrat, Pachem, Banechaim, Mazana, Levecha. Muito sucesso e muita alegria. E só lembrando que amanhã o nosso querido Claudemir também, ele tem uma filha e a elevação da aula de amanhã vai ser dela, se Deus quiser. E a gente vai falar sobre os tzadikim. Eba, tzadikim ocultos, parabéns. Shkoyach, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Shalom Bait, alegria. Vekol Tov.